Olá, sou Hugo Nogueira, sou economista, trazendo informações do dia a dia para você aí que está nos acompanhando. Hoje é o nosso segundo episódio, né, do podcast, afinal de contas. Temos aqui as presenças ilustres, né? Diretora Márcia Perrucci, não sei se é assim que pronunciei, né? Perrucho. Perruccio, sobrenome italiano aí, coisa fina, né? É. E também do colega aí, Daniel Perruccio, né? Então, são gestores, né? Aí da Clínica Vita Saúde, que por sinal também é um dos nossos patrocinadores, né? Das empresas que apoiam aqui o nosso podcast. E a ideia é a gente ter um bate-papo aqui muito legal, muito descontraído, muito tranquilo, para falar sobre o modelo de negócios, né? O caso de sucesso da empresa Vita Saúde, que se tornou uma referência aqui na nossa cidade, né? No que se refere à qualidade dos serviços prestados. Então, apresentando aí o nosso colega, né? O Daniel, vou falar aqui a mini bio dele, né? O mini currículo. Daniel, meu colega aí, né? De profissão, graduado também em economia pela Universidade Presbiteriana e hoje é diretor executivo da Vita Saúde, né? Então, o colega Daniel e a doutora Márcia Perruccio, né? Então, graduada em enfermagem pela Universidade Católica de Salvador e mestre em administração de serviços de saúde também pela UFBA, né? E uma série de outras especializações que a doutora tem. Então, vou passar a palavra para vocês, falem um pouquinho aí sobre a expectativa, o dia a dia de vocês, um pouquinho sobre essa grande empresa aí, a Vita Saúde, que é referência em nossa cidade e está fazendo um belo trabalho, né? Sim, sim. Obrigado, né, pelo momento. Estou com a voz um pouco ruim aqui, mas se eu tossir, eu peço desculpa a você já adiantadamente. Eu estou na posição hoje de diretor, administrador da empresa, 5 anos já. A empresa já passou dos 10. Os primeiros 5 anos foi com minha mãe, esses últimos 5 foi comigo. Então, acho que como eu já tenho mais de metade do tempo na empresa, acho que agora, qualquer coisa que acontece agora, a culpa é mais minha do que dela. Gosto de ser administrador, né? Me encontrei administrador. Fiz economia difícil, fiz na GV e fiz no Mackenzie. Rapaz, hoje nem gosto de falar que eu sou economista, porque eu queria ser economista e agora eu estou me encontrando administrador muito mais feliz, né? E tenho certeza que acertei bastante. Bom, minha apresentação não é... Eu sou muito novo, então minha apresentação não precisa ser muito longa. Eu acho que minha mãe vai ter muito mais para falar. Tem uma grande história, foi quem fundou a empresa, né? Há muitos anos atrás, eu acho que eu um pouco fiquei com receio sobre essa abertura da empresa e logo quando eu entrei, né, para assumir, eu agradeci por ela ter feito isso, porque foi uma decisão muito acertada, né? Bom, boa noite, Hugo. Boa noite, Rossane. A todos os ouvintes aqui da Link News. É uma grande honra estar aqui fazendo parte desse segundo episódio, né, do podcast. Afinal de contas, é muito bom a gente saber que tem um grupo de mentes pensantes, né, de vida inteligente aqui, que produz um programa para se falar em economia da saúde, que é uma das coisas que eu acho que tem um gap aí, tem uma lacuna que a gente precisa discutir bastante. A Vita Saúde, ela é mais do que um sonho de vida, um projeto de vida, né? Ela faz parte da alma, né? Do atendimento que eu entendo, que eu compreendo como deve ser feito, bem feito, seja enfermagem, seja medicina, seja qualquer profissão da saúde, fisioterapia, enfim. Então, eu já tinha um serviço de saúde que iniciei lá no final da década de 80, início de 90, em Salvador, e trouxe aqui para Vitória da Conquista para dar continuidade a esse serviço com muito mais maturidade, com muito mais compreensão sobre as questões de micro e macroeconomia. Encontrei muitas dificuldades e adversidades, mas que foram todas transpostas ao longo desse percurso. E a gente observa que a Vita Saúde amadureceu, né? Ela se constitui hoje como uma empresa já consolidada no mercado, né? Maioridade, né, de 10 anos, eu acho. E a gente traz um leque de produtos em saúde
que vem agregar, que converge com a necessidade do usuário, né? Da população, de modo geral. Então, a gente faz a saúde pré-hospitalar, mas a saúde que complementa tudo que você vê aí em termos de assistência à saúde na cidade. E a cidade é um polo, né? Sim, É um com certeza. polo de saúde, de educação também. Daniel tem uma excelente formação. Eu já o tinha convidado em alguns outros momentos para vir. Ele que tinha uma experiência em mercado financeiro. Ele é um homem muito inteligente, era uma criança inteligente e foi só aprimorando essa habilidade dele. Hoje ele realmente é meu chefe, né? Ele é quem faz aí a gestão parte de gestão, né? a gestão da empresa e eu bato palmas para ele com o que ele faz. Acho que ele vai falar também com muita propriedade os produtos que a gente desenvolve. Lembrando que a construção, a edificação dessa empresa, ela se estruturou em pilares muito importantes, Hugo, como a ética, né? A questão da preocupação com a qualidade, que são os pilares, Diferencial, né? e a transparência, né? Com certeza. Então, eu tenho assim muita satisfação em dizer que a empresa ela tem um comportamento muito retilíneo em termos de estrutura de negócio e a gente vai continuar nesse modelo. E a transparência, igualmente, o Daniel traz esses mesmos pressupostos para dentro da gestão dele e só cada vez mais aprimora, né? Eu creio que a gente está virando um ciclo importante agora. Eu acho que eu já posso falar aqui, a gente está num momento bem descontraído, com uma nova sede, com um novo espaço. Então tem né, coisa Daniel? boa vindo por aí, então, né? Na Vita Tem Saúde. coisa boa. Eu acho que a coisa boa eu vou deixar para ele aí, né? Eu posso falar. Não, mas acho que a gente tem que apresentar para o pessoal, né? E para o Hugo, para conhecer mais, porque nesses últimos minutos a gente ficou conversando, a gente não conseguiu explicar tudo que a gente faz. São 3 linhas de serviço diferentes. Então, a empresa não são 3 serviços numa mesma linha. São 3 linhas de serviço completamente diferentes. Às vezes até com contratantes e clientes completamente diferentes, focos diferentes, equipes diferentes. É uma empresa pequena, digamos, porque está ali num espaço pequeno. Mas é uma empresa que afeta a Bahia inteira. Então, primeira linha de serviço, e essas 3 linhas de serviço estão aqui com a gente desde que abriu a empresa aqui. Tá? Primeira linha de serviço é pioneira, né? Só tem a gente que faz. Só tem a gente que Só faz. tem É importante. Só tem a gente. A gente funciona como empresas funcionam em grandes capitais no Brasil, e a maioria das capitais do Brasil não tem empresas como a nossa. Claro, Vitória da Conquista é uma cidade que é maior... Então é algo novo que vocês estão trazendo aqui para o mercado de Vitória da Conquista. Esse combo, né? Esse formato. região. Esse formato de ter esses 3 nichos de negócio numa única empresa é uma coisa de grandes inovação. capitais. É coisa de São Agora, Paulo, Rio. Vitória da Conquista, Salvador. Vitória da Conquista é uma cidade que parece uma capital, né? Porque ela é grande. Sim. Não é uma cidade de pequeno porte, é uma cidade de médio porte. E o Brasil tem muitas cidades. Então, o que a gente faz? Por que a gente tem esse diferencial? E como que os produtos se complementam, né? A gente tem o serviço de atendimento domiciliar, que também chama home care, mas, né, hoje em dia, acho que o pessoal está querendo puxar mais o termo atendimento domiciliar, para não ficar com esse anglicismo, né? Falar termos em inglês e tal, mas é o home care, né? Todo mundo conhece como home care também. E a gente oferece isso até em Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Salvador, Feira. Uma capilaridade muito grande aqui na Bahia, grande. né? E a Bahia é um estado grande. Especialmente em cidades do interior. Luiz Eduardo, Santa Maria da Vitória. Cidade de médio porte, no caso. Teixeira né? de Freitas. Não, cidades pequenas também Não, a gente já faz. tem. Ok. Entendeu? Que é onde ninguém chega. É onde tem um paciente na casa precisando de um serviço, ele não consegue sair, né? Aí desde o internamento domiciliar, que o cara tá lá com um monte de tubo, tal, tubo na barriga, tubo na traqueia, né? Paralisado às vezes, tem uns casos tem uns casos bem graves aqui que a gente cuida há anos desses pacientes. Seja para o SUS, convênios ou particular também. Porque tem também serviços pequenos, né? O cara, antibiótico em casa,
pessoa tem dificuldade de locomoção ou até uma questão de conforto mesmo. Só curativo também. Só curativo. Muita gente precisa e está acamado e não consegue sair. Fisioterapia, fonoterapia, psicologia. Tem pacientes nossos que têm psicólogo, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, nutricionista, tudo isso Multiespecialidades, num pacote então, só. né? Equipe, equipe multiprofissional. E, assim, Bem completo, né? sim, a gente presta e a gente tem toda essa equipe sob o comando da gente em vários pontos do estado da Bahia hoje. Muito bom. Né? Isso no segmento que a gente está se referindo da atenção domiciliar. Então, hoje eu estou aqui com você, conversando com você. Em Barreiras, eu tenho um paciente lá entubado, com toda a assistência, com toda a proteção, o background que a empresa tem, central 24 horas de atendimento, com a disponibilidade de fazer todo o atendimento emergencial, com todas as orientações, seguindo a gestão técnica médica de enfermagem. Nós temos gestor médico, gestor de fisioterapia, gestor de enfermagem, que faz o controle central. Isso é muito importante que você está falando, doutora Márcia, porque assim, minutos salvam vidas, né? Então, assim, toda essa agilidade na prestação de serviços, essa disponibilidade e estrutura também que vocês estão colocando, isso é essencial para, muitas das vezes, definir ali a vida ou a morte da pessoa, né? Sim. Então, é muito bacana o que vocês estão falando. E a gente nesse serviço, é muito importante notar que a gente tem de clientes grandes como o SUS até a pessoa que está em casa que acha que não pode ter acesso a um serviço desse. Então, a gente atende, né, pessoas em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Itabuna-Ilhéus, Salvador. A gente atende aqui em Conquista. Então, em todas as regiões da Bahia, vocês têm Sim. atuação. Todas as regiões. Muito bom. A gente atende, a gente pode atender, né? Às vezes tem uma cidade lá que já teve muitos pacientes, hoje não tem nenhum, por uma questão de demanda, né? Mas a gente está sempre disponível. Aqui a gente tem esse serviço e também tem o serviço de emergências e urgências móveis, né? Com a UTI móvel nossa, com a equipe 24 horas dedicada, que a gente chama de Vita Mais. Aí, esse serviço só tem aqui. Aí, esse serviço não tem em nenhum outro lugar. Esse serviço só tem aqui. É o serviço que, pessoalmente, eu mais gosto de trabalhar nele, né? Mais dou atenção hoje, porque é um serviço que a gente vende direto para quem usa o serviço. Porque quando você vende para um plano de saúde, o plano de saúde tem um cliente e aí você acaba atendendo esse cliente, mas quem te paga é o plano de saúde. Né? E é pay-per-use. E nesse serviço nosso, a gente cobra de você um valor fixo por mês, seja uma empresa ou seja uma pessoa, e se você precisar, a gente está lá, a gente vai. Estou com a dúvida, usar um medicamento, a gente vai te atender. Estou me sentindo mal, não sei o que é, a gente vai. Tive um acidente de carro, estou, né, dilacerado, alguém te chamou, a gente vai. Qualquer situação que poderia se imaginar de você ir para um pronto atendimento, seja grave, média, a gente está por você. Tem gente que liga, meu filho pode usar quantos miligramas de sei lá o quê? A gente tem um médico 24 horas. Importante. Não é uma situação de levar no pronto atendimento. Bom, se a gente não necessitar atender em casa aquela questão, a gente pode ajudar você a... Um atendimento rápido ali, né? A gente pode ajudar você a marcar uma consulta no dia seguinte ou 2 dias depois. A gente tem uma rede de parceiros. A gente marca a consulta por você, de preferência. A gente fala, não, a gente tem um local de referência, a gente marca a consulta. Não é uma situação grave, mas isso precisa ser olhado alguma hora, algum dia. Vamos fazer uma consulta, entendeu? Eu até me lembrei de uma situação, Hugo, para ilustrar aqui. Nós temos uma casa na zona rural, né, uma chácara, e nós tivemos uma construtora estava prestando serviço e teve um incidente onde uma pessoa caiu de uma altura importante, teve fratura, múltiplas fraturas expostas. A nossa unidade chegou em menos de 20 minutos no local, atendeu, foi o diferencial. Sim, com certeza. dele. Não ia sobreviver. Não, ele não sobreviveria. Muitas vezes não é um lugar de fácil acesso, Sim, mas sim. mesmo assim vocês conseguiram chegar. Sim. A unidade tempo hábil. chegou no local, fez todo o atendimento. Então, assim, isso não tem preço, Isso, né? com certeza. Isso Com não tem certeza. preço. Isso salva vidas, né? Uma outra situação, a gente teve me ligaram pedindo um atendimento, não era cliente,
Mas me ligaram pedindo atendimento para uma pessoa que estava em casa com uma dor torácica. Sim. A nossa unidade chegou também em tempo super hábil, porque também era próximo da nossa base, acho que chegou em menos de 9 minutos, próximo, né? Naquele raio ali do Candeias. E quando chegou no hospital, depois de fazer todos os atendimentos iniciais, ele estava realmente infartando. Salvou. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, é melhor você não tentar descobrir. Liga para a gente vai descobrir por você, entendeu? Com certeza. E o nosso terceiro serviço é o serviço de transporte por ambulâncias agendado, que chama no meio remoções, né? Fazer uma remoção. E aí a gente atende também SUS, convênios, né? E a gente já levou gente para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, Rio de Janeiro. Assim, pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o grande serviço de vocês hoje é o Plano Vita Mais, né? Que a gente vai abordar com mais precisão aí, porque para quem está nos assistindo aí, é importante a gente trazer essas informações, porque, como a gente está falando, não é? Essas situações, por conta de minutos, isso pode determinar, né? Muitas vezes a vida ou a morte. Então, um atendimento de excelência, né? Salva vidas. Mas antes, nós iremos falar aqui dos nossos apoiadores, né? Então, um agradecimento especial aí à ACVIC, Associação Empresarial e Comercial de Vitória da Conquista. Temos também aí a INVIC, que é a Associação das Indústrias de Vitória da Conquista. Temos aí também a Agência de Viagens WL. E temos aí o nosso parceiro, né? Vita Saúde, que vocês estão aqui hoje nos acompanhando. E não podemos deixar de falar do biscoito Dona Santa, né? São biscoitos de extrema qualidade e que todo podcast aqui está nos acompanhando. Daniel e Márcia, antes da gente trazer aqui esses serviços que vocês estão falando, né, o portfólio de vocês, que realmente é muito bacana o que vocês estão falando, porque é um diferencial, né? E com saúde, realmente, a gente não pode brincar, né? O ser humano tem um apego, faz até uma analogia, né? Muitas vezes com nossos animais de estimação, ele imagine com um ente próximo, né? Um ente querido, né? Então, assim, é de fundamental importância a gente ter um serviço de assistência hospitalar como vocês têm, porque isso vai determinar uma série de situações, não somente a vida ou a morte, como está falando, mas às vezes sequelas, né, que o paciente ali pode ficar. Sim. E o que a gente também identifica, né, aqui no Brasil é que, fazendo uma pesquisa rápida, né, foi feita uma pesquisa de opinião nas ruas do Brasil e, de acordo com a população brasileira, 68% das pessoas dizem que a saúde está piorando. Então, a gente tem aí, a gente sabe, né, que tem uma série de problemas, né, com o Sistema Único de Saúde, que apesar de ser gratuito, né, ele tem os seus custos e muitas das vezes esse Sistema Único de Saúde ele não consegue absorver a demanda da população, até porque, com o passar dos anos, a gente pode perceber que a demanda também tem se modificado. Então, alguns serviços, décadas atrás, que não eram considerados essenciais, hoje passam a ser considerados essenciais, né? Um exemplo é o caso de uma cirurgia bariátrica, né? Sim. Então, a demanda pelos serviços públicos também de saúde vem mudando, né? E aí a gente tem justamente, né, os atendimentos de saúde complementar, que é o caso da Vita Saúde, que vem justamente dar um apoio muito grande para a saúde no Brasil, né? Então, a gente tem toda a situação uma situação prática, né? Um cidadão ali está passando mal, ele vai ligar ali para o SAMU, para a ambulância, e muitas vezes ele não consegue ter um atendimento imediato, mas ali tem um serviço de excelência, que é a Vita Saúde, que vai conseguir atender ele em tempo hábil, né? Então, assim, isso é um diferencial muito, muito grande, né? Que a gente tem aí. Outras pesquisas aqui, trazendo, né? Falando aí sobre os diversos profissionais da área de saúde e, de acordo aí com essa pesquisa, né, 32% da população acha que a saúde no Brasil vai melhorar, né? E, de igual modo, também 32% das pessoas que responderam a pesquisa acham que não, vai piorar. Então, assim, qual é a visão de vocês a respeito aí da saúde no Brasil? Cada vez mais a gente percebe que os serviços de saúde complementar têm tomado assim, uma abrangência, uma importância muito grande, né? O que vocês podem falar a respeito dessa situação? O SUS no Brasil ele é recente, né? Essa unificação não tem 40 anos, sabe? Então, o SUS mesmo, do jeito que ele funciona hoje, ele é recente. O SAMU 92 é mais recente ainda. Antes, você tinha os próprios estados fazendo as suas organizações. O conceito de saúde suplementar,
é também novo. Porque a ANS é nova e chegou para regular a saúde suplementar já tardiamente. Depois que as coisas estavam andando. O Brasil teve que passar pelas mudanças de 88 e dos anos 90 para entender que precisava criar agência de regulação, agências importantes de regulação para as áreas econômicas do Brasil. E aí só surge a Anatel, a ANS, a ANAC. As agências reguladoras, né? Como economista, a gente estuda isso na faculdade, né? A importância das agências reguladoras para o mercado. A saúde suplementar é algo que o SUS conta com ela. Então, pode-se dizer assim, o SUS não dá conta, por isso que existe a saúde suplementar. Eu sei que existe essa visão no mercado, mas a minha visão pessoal já é um pouquinho diferente. O SUS precisa, e a ANS existe, para empoderar e apoiar o crescimento da contratação direta, né, particular de serviços de saúde, né, especialmente através de convênios de saúde, porque isso ajuda o SUS. Porque no Brasil, a gente tem muita carência. E o SUS tem que existir para prioritariamente atender a essas pessoas mais carentes. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, né? Eu sinto que não é um problema mais do SUS. Porque se você for olhar para o resto do mundo, até você vai ver em questões de mídia pop e tal, falando assim, países como Brasil e Canadá, às vezes têm serviços públicos de saúde superiores aos dos Estados Unidos, né? O Reino Unido, por exemplo, tem um serviço público de saúde muito bom, mas é um dos poucos países do topo que realmente tem esse serviço. Você tem algumas, tipo assim, Canadá, Brasil, alguns países da Europa, entendeu? Países escandinavos, por exemplo, que tem esse acesso público, Alemanha, mas você vê que os Estados Unidos não tem. Manteve esse estado de bem-estar social, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema da saúde suplementar que eu vejo hoje? E por que não é o problema do SUS? Saúde suplementar não vingou direito no Brasil. Os brasileiros já chegaram a ter perto de 30% de cobertura com pessoas com convênios, né, com planos de saúde no passado. Teve uma época de ouro dos planos de saúde no Brasil, né? Que estava todo mundo querendo ter um plano, os planos estavam fazendo uma boa gestão, estava indo bem. Tem um problema de mercado também para isso ter caído, mas hoje a gente está chegando perto dos 22% de cobertura da saúde suplementar. Isso é um problema? Então, assim, o SUS apostava no crescimento da saúde suplementar. Pegando o gancho, na sua opinião, por que está existindo essa queda? É por conta de um endividamento das famílias, queda na renda? É um mix, eu acho, de queda na renda, aumento dos custos da saúde e incompetência de gestão da saúde suplementar por parte de planos de saúde e redes hospitalares também. Por que incompetência? Porque os caras não fazem uma boa gestão de sinistro na saúde. Eles não olham para a questão do crescimento dos custos na saúde. Fica uma questão de canibalismo, de tira daqui, desse plano, bota ali. Vai num aspecto comercial da coisa, não faz a gestão da saúde da pessoa. E depois, quando vira 10 anos, aquela carteira de pessoas que você botou 1 milhão de pessoas no seu plano de saúde, que ninguém estava usando, porque ou estava na carência ou estava jovem, agora está usando, você não cuidou dessa pessoa e agora você está lascado. Aí é fácil, aí a pessoa sai do plano de saúde, volta para o SUS, lascada, e o SUS vai ter que abraçar, porque o SUS é obrigado a abraçar. Olha o problema para o SUS, que estava fazendo seus planejamentos, tipo assim, não, em 2030 e tanto, 35% a 40% da população vai ter plano de saúde, e depois está descobrindo que não é assim. E a saúde suplementar está falida, e falindo, e múltiplos planos de saúde falindo. Aí a tese agora é, vamos comprar hospitais, e aí a gente botar a rede hospitalar e o plano de saúde junto, a gente vai controlar os custos. Ou seja, é sempre sobre controlar custos, nunca é sobre entregar saúde. Sim. Aí depois você se lasca, o que acontece? Ah, não, a culpa não é minha, a culpa é dos custos da saúde. Pera lá, você não fez uma boa gestão. Você, plano de saúde, não fez uma boa gestão. E é a minoria dos planos que faz boa gestão da saúde. Você entendeu? A gente está falando em prevenção e promoção. O Daniel estava falando, eu estava aqui imaginando, eu sou sempre uma pessoa muito positiva. Então, essa estatística aí, existe uma questão de percepção de que a saúde está piorando, né? A saúde está piorando. A percepção que a saúde está piorando, ela depende também da região, né? Nós temos um país continental, temos situações que a gente pode ver pontuais em algumas regiões, mas com o avanço tecnológico, a biotecnologia avançando, com até a telemedicina, a telemedicina, a IA chegando aí para auxiliar
os diagnósticos médicos, assessorar em processos de pesquisa, isso não tem como você pensar que ela vai descer ladeira abaixo dessa forma, entende? Agora, o que Daniel colocou é sério e certo. As operadoras de plano de saúde ainda não compreenderam que a gestão da carteira é a melhor coisa, é a melhor forma de você garantir a saúde financeira desse plano. E a gestão dessa carteira exatamente o que a Vita Saúde gosta de fazer, quer fazer. A minha pergunta, assim... Que é oferecer saúde antes dele adoecer. Sim. Fazer com que o usuário da saúde entenda que a mudança do estilo de vida, que é o tão famoso MEV, a mudança do estilo de vida, a qualidade de vida, o cuidar da saúde para não adoecer, é a grande saída. Então, a gente não tem que ter um número de atendimentos enorme e nem abrir hospitais. A gente precisa atender aqui na base, atenção primária. O SUS é um projeto belíssimo. Eu sou fã do SUS. Eu sou uma pessoa encantada com o projeto SUS e me honra muito eu ser prestadora de serviço SUS. Muito. Foi uma coisa que eu lutei, participei do certame, sou habilitada para atender tanto na remoção como na assistência domiciliar. Mas, assim, é um projeto nosso aqui, mostrar para o mercado que a Vita Saúde pode fazer promoção, sim, inclusive no Vita Mais. O Vita Mais é isso aí. É o Vita Mais. É uma solução assim, muito bacana. Tal que saída. Porque a pergunta retórica que fica, né? Que eu acho que as pessoas têm que se perguntar. Por que os maiores planos estão sendo os mais quebrados? Por que a Amil já foi o maior plano de saúde do Brasil e hoje está em queda? Por que, então, porque o maior plano, que tem o maior dinheiro, que tem a maior quantidade de pessoas, não conseguiu fazer o melhor trabalho? Porque não se faz um bom trabalho em gestão da saúde das pessoas. Aí hoje, por exemplo, os nossos pacientes, né, os que têm plano de saúde e têm o nosso plano também, eles têm um ganho duplo. E quem mais ganha, eu vou dizer para você, é o dono do plano de saúde do cara. Sabe por quê? A gente está ajudando. Porque quando o cara precisa de um atendimento, eu resolvo na casa, ele não precisa abrir uma conta cara no hospital para uma situação que às vezes é desnecessária. Ou ele vai para o hospital já pré-tratado, não fica sequelado, a pessoa fica mais feliz e o plano de saúde gasta menos dinheiro. Isso não era uma coisa que o plano de saúde deveria estar se preocupando em fazer? Sim. É por isso que hoje a gente está fazendo parceria com alguns planos de saúde, que eu não posso falar quais, a gente está emendando isso ainda. No próximo podcast eles vão falar. Mas é um combo, porque pensa comigo, se você não tem plano de saúde e usa nosso serviço, a gente vai levar você pré-regulado para o SUS. Então, alguma porta de entrada que seja SUS, você já vai chegar pré-regulado. Informação bacana que você está dizendo. Então, assim, vamos supor, eu não tenho uma relação comercial aí com a Vita Saúde, certo? Mas estou precisando, está na urgência ali. Então, eu posso entrar em contato com vocês e vocês... Não, calma lá. Você tem que ser beneficiário, tem que ser beneficiário nosso. Você tem que ser o beneficiário Só que a sua vantagem... Então, explica melhor isso para a gente, como é que funciona. Se você for beneficiário nosso e você não tem plano de saúde, mas você é nosso, você tem o nosso plano. Mas não tem plano de saúde. Você não tem um convênio, você não tem um operador, entendeu? Eu tenho, vamos supor, eu tenho o plano Vita Mais. Só isso. Você só tem isso. Tem tudo isso. Tudo isso. Se você tiver uma emergência e a gente te levar para o hospital, a gente vai te levar para um hospital rede pública, regulado. O nosso médico vai acessar a rede, vai descobrir onde que é o melhor local. A rede vai dizer, leva lá no hospital tal, e lá já vai estar preparado para te receber. Você não vai ser triado de novo, a gente não vai deixar você na porta. Porque se você estiver passando mal e seu familiar te levar de carro, você sabe o que vai acontecer com você. Você vai ser triado junto com todas as outras pessoas. Você vai ficar lá sentado 4 horas, né? 3 horas. No nosso caso, a gente já está informando. É uma emergência. Vai entrar direto e passa direto. Porque é uma ambulância. Então você já faz uma triagem já. Já faz. E já faz o pré-atendimento. Mas se você tiver o plano de saúde, é ainda melhor. Porque você pode ser levado para o seu hospital de referência. Você pode ser levado para o seu hospital de referência. Entendeu? Se você tiver o plano, você já é registrado com isso, né? E a gente ligar lá e falar, não, essa pessoa tem acesso ao hospital, você pode entrar na porta do pronto-socorro daquele hospital, do seu hospital de referência que você paga. Mas se você tiver plano de saúde e não tiver o Vita Mais, o que vai acontecer? Você vai, o SAMU vai te levar para o hospital público. Ou de carro próprio, ou esperar um Uber, ou esperar o SAMU lhe buscar em casa. Então, assim, esse combo é muito bom. Faz bem para o plano de saúde, faz bem para você. E tem uma coisa importante, Hugo, que
Daniel pegou o gancho ali. O interessante do serviço Vita Mais é que o nosso objetivo é fazer com que o paciente se estabilize ali, no local. Tudo que a gente puder fazer e identificar para que ele seja atendido plenamente ali, a gente vai fazer. E a gente classifica o risco. A gente tem o protocolo de Manchester modificado, que é um protocolo específico, e a gente evita que esse paciente fique no domicílio aguardando demoradamente, atende ali, ou a gente encaminha ele para a unidade hospitalar, já com a certeza do diagnóstico. Então, assim, pela fala de vocês, eu vou ter que fazer esse plano Vita Mais. Porque, já assim, deveria. Porque, assim, pegando esse gancho aí, verificando que isso é uma tendência mundial, né? Até por conta do estilo de vida que as pessoas estão tendo hoje, a alimentação ultraprocessada, as pessoas dormindo pouco, o nível de estresse alto. E, por outro lado, você trouxe uma informação interessante, Daniel, que eu não tinha visto por esse ponto de vista ainda, de que o cidadão, ele passa a vida dele toda no plano de saúde, mas quando chega à velhice, o que acontece em muitos dos casos do Brasil? Em muitas famílias brasileiras, é o idoso, através da sua aposentadoria, que é responsável pelos gastos da casa. Então, quando chega também na velhice, é o momento que ele precisa ter mais recursos para gastar com saúde. E é o momento que ele perdeu a força de trabalho dele. Certo? Então, provavelmente a renda vai cair e ele vai ter mais gastos com saúde. Só que ele está sustentando a família, muitas das vezes. E esse paciente, esse cidadão, enfim, ele não vai conseguir, muitas das vezes, honrar com compromisso com o plano de saúde, que também fica mais caro. Certo? Então, ele vai migrar para o SUS. E o SUS, o que vai acontecer, né, por conta de uma falta de atendimento de qualidade no decorrer do período, né, e esse contexto que a gente trouxe, já vai estar sobrecarregado. Então, a gente pode ter, no futuro, uma bolha, né? Não, é um colapso. Eu reconheço uma possibilidade real no mercado de colapso do SUS nos próximos 10 anos, por conta disso. O SUS imaginava, há 10, 15 anos atrás, o sucesso da saúde suplementar, a inteligência na gestão privada, que é a aposta. Todo economista que apoia a entrada das entidades, das agências reguladoras, ele aposta que no meio privado, em combinação com o público, as coisas podem todas melhorar. E sim, isso é verdade na teoria. Mas onde há incompetência, ganância do curto prazo, falta de pensamento de longo prazo, um gestor de plano de saúde, importante, por exemplo, com todos esses que a gente conhece, toma más decisões, desatende a carteira dele, as pessoas ficam doentes, os custos sobem, os custos da saúde realmente sobem muito rápido, muito mais rápido do que a inflação. Os custos na saúde... A inflação é uma inflação bem específica, né, que sobe muito. E aí eu critico a ANS não regula direito isso. A ANS deixa passar tudo. Eu tenho pena também de dono de plano de saúde, porque a ANS deixa passar tudo. Amanhã inventa uma terapia mais cara, não, você tem que fazer. Não, mas essa coisa custa 1 milhão e outra custava 10 mil. Porque às vezes o cidadão pensa que é usura, né? Não Poxa, é os serviços de usura. saúde são caros no Brasil por conta de usura. Tem do usura, mas não é só isso. Mas realmente os custos são caros, né? Porque você tem uma série de profissionais altamente qualificados, né? Tem toda uma cadeia produtiva por trás, né? Em outros países mais responsáveis fiscalmente com o serviço de saúde, existe uma trava orçamentária real no que os planos de saúde precisam cobrir e o próprio SUS. Então, no Reino Unido e no Canadá é assim que são os países de referência, né? Então, no Reino Unido em especial, a trava é a trava orçamentária. Então, assim, mas isso aqui pode ser melhor para a pessoa. Não, mas assim, a gente precisa focar no que é essencial. Porque se faltar o essencial, vai ser muito pior. E no Brasil existe esse problema, ainda a gente está em discussão sobre isso, né? Eu sempre vou para São Paulo para visitar, né? A última feira hospitalar se falou muito sobre isso e como que tecnologias podem ajudar nesse quesito. Mas vamos lá, isso não é muita inovação que precisa. É um pouco mais de inteligência em gestão, investir na saúde hoje. O essencial faz muita diferença. A atenção primária... Uma boa atenção primária, uma boa prevenção e uma boa porta de entrada para pronto-socorro faz com que a pessoa não precise de cirurgias, tratamentos complexos, menos câncer, menos sequelas, menos AVCs, menos infartos, menos tudo. Isso impacta o lado fiscal, menos né? Vai sobrar recursos para atender as demais demandas. Então, assim, é um ciclo, pode ser um ciclo virtuoso ou um círculo vicioso a saúde. Sim. E a nossa tese é de apostar no círculo virtuoso. E o círculo virtuoso começa com atenção primária e secundária. A atenção primária é prevenção, cuidado, atenção, monitoramento, que é o que a gente faz. E a atenção secundária é a resposta rápida,
qualidade, treinamento para fazer resposta rápida, dar um atendimento rápido, Isso também tem muito identificar... uma questão cultural, né, do brasileiro, né? Às vezes ele deixa para o último momento para O brasileiro quer ter um plano de saúde. saúde, infelizmente, para fazer a saúde terciária e quaternária. Terapias caras, cirurgias, procedimentos. Ou seja, hospital, sala de cirurgia. Pô, como que você acha que a sua saúde vai ser boa se você tiver acesso a cirurgias? Não é melhor você não ter que fazer isso? O Vita Mais é exatamente esse modelo, esse produto de saúde que vai quebrar esse paradigma aí, de que você tem um foco no plano de saúde, que vai atender a atenção secundária e terciária e quaternária. Agora, o que a gente pensa é exatamente fazer um processo de aculturação, de educação da população, do usuário, do nosso serviço e daqueles que chegarem, para que ele entenda que ele não precisa chegar nesse ponto para estar se sentindo seguro. Sim. Ele tem que estar se seguro aqui, com vacinação, com prevenção. Uma forma de prevenção, a forma de monitorar você está fazendo os seus exames, você verificou sua pressão, fazer o monitoramento é ligar para casa aqueles que estão em maior risco, naquela faixa etária que a gente imagina, um diabético, ou que não esteja com hipertensão e diabetes, por exemplo, mas que sejam pessoas com risco por ter obesidade, um programa de mudança de estilo com exercício físico. Então tem todo um apoio de estar próximo ao paciente, né? Sim. Muito bacana. Tem umas perguntas no chat. Isso eu queria falar. Seu celular está aí com as perguntinhas. Você que está nos acompanhando ao vivo aí, pode fazer perguntas que no finalzinho do nosso programa a gente vai ler essas perguntas aqui para os entrevistados e a gente vai discutir mais um pouquinho aí. E aproveitar o momento também, mais uma vez, para reforçar aqui as nossas parcerias, né? A CEVIC, a Associação Comercial e Industrial de Vitória da Conquista, né? A ENVIC, a Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, a WL, a Agência de Viagens e os nossos parceiros aqui, a Vita Saúde Soluções, e a gente não pode deixar de falar aqui os melhores biscoitos de Vitória da Conquista, Dona Santa Biscoitos caseiros, né? A gente já pode ler as perguntas? Então, vamos dar uma pausa aqui, mas depois que ler as perguntas, eu quero falar sobre gestão com vocês, porque, assim, esse é o diferencial da Vita Saúde, né? Sim. Esse modelo de excelência aí na gestão. Uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando. A empresa tem planos de expansão para outras cidades ou estados, né? Aqui eu acredito que seja expansão física mesmo, né? Essa pergunta Não, cidade a gente boa, já sim. vem fazendo. A gente já está indo mais para o norte da Bahia. Nosso foco é a capilaridade, tá? A gente acredita... Eu sou de Salvador, posso falar para você. Salvador não precisa de mais novos serviços de saúde. Não precisa. Salvador precisa melhorar as estruturas de saúde que já existem, a gestão. São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, não precisa de mais serviços de saúde, mais tecnologias complexas. Sabe onde é que precisa? Oeste da Bahia. leste, mais pro Leste, recôncavo. sul. Hoje na Bahia eu percebo que as pessoas vão muito para Brasília, né? Sim, Entendeu? sim. A gente está expandindo, né, e abrindo novas bases novas bases operacionais para poder oferecer serviços, não necessariamente todos os que a gente oferece aqui, mas oferecer serviço e estar mais perto, né, da população e mais perto também do Estado e dos convênios, que às vezes tem um monte de gente lá precisando do serviço e a gente aqui distante pode ser mais difícil oferecer o serviço. Até ter mais contato comercial também com eles. Mas Prefeituras, a gente tem muito interesse. radar a gente Esses planos de ampliar expansão aí da muito para outros empresa. estados também. Maravilha. Tem muito interesse em oferecer serviço para prefeituras também. Maravilha. Temos aqui Sidney Ferraz, né? Ana Paula Nogueira, parabenizando aqui o nosso podcast. Lucas Oliveira Rodrigues. Esse é o tipo de pessoas que devem ter voz ativa em nosso país. Parabéns, Márcia e Daniel. Começamos. Doutor Lucas, Dr. excelente Lucas, médico. Excelente maravilha. médico. Parceiro meu. Adriana Santos. Maria Luísa, a regulação e o papel dela e de ajudar a hospitalização de pacientes. Avisar e indicar o serviço. Nesse ponto ela ajuda? Não entendi muita pergunta aqui da colega, né? Se
se a regulação ajuda ou atrapalha o serviço de Não. De maneira nenhuma. Nós temos uma central de regulação, 24 horas, e para os nossos usuários do nosso serviço, os nossos clientes que não têm plano de saúde, a gente tem, como já foi dito no início do programa, uma parceria com o SAMU 192, né, de acordo com a nossa atividade. A gente solicita em conexão médico a médico, né, SAMU 192, a regulação para as unidades de saúde que o SAMU 192 tem o controle, porque aqui em Vitória da Conquista a regulação é do SAMU, a regulação de leitos, né, de emergência é feita pelo SAMU 192 e nós, como o serviço vinculado ao SAMU 192 pela resolução, a gente faz a comunicação aos nossos parceiros do SAMU 192, que, por sinal, são excelentes. Parabéns ao SAMU 192 de Vitória da Conquista, parabéns a toda a equipe. A gente tem só profissionais de escola. Muito bem preparada. Muito bem preparada. Também os hospitais da rede, a gente sabe que tem profissionais. Uma UTI de um hospital de Vitória da Conquista da rede pública é onde você é salvo, né? Então, a gente tem que falar bem dos parceiros. Né? Sim. O doutor Lucas aqui novamente. Planos de saúde, hoje em dia, são seguros para internação. Fora isso, são majoritariamente inúteis, né? É a observação do doutor Lucas. Não fui eu que falei. Obrigado, Lucas. Mais uma vez, doutor Lucas, esse é o tipo de pessoas que devem ter, ele falou, do modo ativo em nosso país. Excelente médico, viu? Doutor Lucas. Aliás, ele não é só médico, ele também é bioquímico, farmacêutico. Ele está junto com ele vocês tem uma lá, formação, né? Saúde, ok. Outra pergunta. Qual foi o momento de virada que transformou a empresa em um case de sucesso, né? Poxa, que pergunta boa. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Olha, eu vou falar aqui, depois o Daniel dá a impressão dele, tá? Tem 2 pontos importantes na Vita Saúde que eu acho que fizeram com que a empresa atingisse... Eu acho que apertasse o seletor da minha época, hoje em dia é apertar o botão, né? Porque na minha época era o seletor de canal. A virada de chave. Foi o contrato com o atendimento ao plano dos servidores do Estado da Bahia, naquele momento inicial, porque o volume de pacientes, a gente precisou se estruturar para atender a essa demanda, e foi o atendimento do SUS. No momento em que nós participamos do certame e fomos habilitados no certame, a gente já vinha se preparando e a gente cada dia mais a gente vem intensificando esse processo de qualidade, porque todo mundo fala aí do SUS, mas ele cobra muito, tem indicadores de desempenho, tem scores de qualificação do nosso trabalho. E para a gente receber a remuneração após a prestação do serviço, a gente precisa atender a scores mínimos, que são extremamente... Essa é uma informação importante. Extremamente rigorosos, né? Então, eu acredito que, para mim, do meu ponto de vista, não sei de Daniel, mas foi essa virada de chave, ser prestadora do serviço SUS, ganhar visibilidade com o usuário SUS, eu atendendo ali o SUS na casa. Isso corrobora, né, a qualidade do serviço prestado. Eu acho que quem consegue trabalhar para o SUS tem uma plataforma de crescimento boa. Mas aí eu te digo, o SUS tem todos os problemas do SUS, né? Eu falo bem e falo mal ao mesmo tempo. Todos os problemas do SUS de contrato, preço, pagamento e tudo. A nossa direção hoje, e eu acho que também uma virada de chave importante para uma empresa que quer crescer, é entender como... E aí, isso tem uma conexão muito grande com a minha visão de mercado como economista, né, que eu não sou muito, mas eu aprendi essas coisas.
Ele tá tímido, Com- mas ele é um com- excelente economista, tá? Não, mas eu não pratico, eu não Não, pratico. mas ele é um excelente economista. Eu sou um bom administrador. Não, ele montou um banco lá, Não, fictício, ganhou Toda um economia, no prêmio, fundo, é um- ganhou um é prêmio na gestor. FGV. Não, ele não quer falar, mas ele é um excelente. mas eu posso Economista. dizer assim, a gente quer acessar diretamente o usuário do nosso serviço. O SUS, os convênios, acabam sendo hoje, por conta de limitações de gestão, a gente vai acabar conectando todos os assuntos numa conversa só, você vai ver. Eles têm um limite que eles têm um paradoxo. Eu deveria oferecer um serviço de qualidade, mas eu acho que serviço de qualidade é caro. Se ficar caro, eu não consigo manter. Se eu não consigo manter, cai tudo. Quando eu acesso diretamente o cliente, ele me paga pelo que ele usa e ele sabe onde cobrar a qualidade do serviço dele. Quando tem um convênio atravessando, e sabe, os convênios acabam sendo também atravessadores, eles são importantes você ter, mas você vai perguntar no hospital, o médico está recebendo? Você fez a cirurgia, o médico recebe quanto tempo? Fica meses sem receber, o convênio não paga, convênio inadimplente, convênio faz gestão, convênio demora para autorizar o seu serviço. Então tem uma cadeia de problemas também aí, né? Tem uma cadeia de problemas. Quando você vem para nós, e é Direto. por isso que a gente está buscando, direto. a gente tá buscando se posicionar melhor na saúde suplementar, a gente vender diretamente o serviço para empresas, o próprio usuário, um município menor, entendeu? Porque a diferença disso é que você sabe onde cobrar. E eu acho que a grande aposta do crescimento da empresa agora, dessa virada de chave, é entender, como que eu convenço pessoas a entender a importância do nosso serviço, para eu não depender de um atravessador de serviços. Eu recomendo que todo mundo faça isso. Clínicas pequenas de estética, consultório de dentista, grandes hospitais. Vá direto ao seu usuário. Faça a sua publicidade. Você vê o hospital fazendo publicidade? Realmente a gente... Por que não faz? Você vê a clínica fazendo boa publicidade? Algumas fazem, mas em geral aquelas mais midiáticas, né? De estética e tal. Isso. Mas e a clínica de cardiologia, gente, que é tão importante para as pessoas, por que não está fazendo? Porque essas empresas não se posicionaram para isso no mercado da saúde suplementar, para entender a conexão direta com o usuário. E para mim isso é um problema, porque você não pode depender de um plano ou de um SUS para poder você acessar o seu usuário. Vamos acessar os usuários, vamos mostrar para as pessoas que elas podem acessar serviços de saúde e ganhar com isso. Eu acho que está aí um grande benefício do meu background também, né? Quem trabalha na saúde está acostumado a saber, o paciente veio de algum local, veio do plano, veio do SUS e tal. Mas tem todo um trabalho de buscar o paciente, tem todo o trabalho de buscar uma relação com o usuário e de mostrar para ele que tipo de serviço ele pode ter acesso. Em geral, você descobre o serviço que você precisa ou pode ter acesso na prescrição, na caneta do médico, na hora que você está usando. Não é, você precisa entender sobre a sua saúde, como europeus já vêm fazendo há muitos anos, entendeu? É antes que você descobre sobre a sua saúde. E é isso que a gente quer trazer, essa mensagem que a gente quer trazer. É saúde preventiva, né? Temos aqui Larissa Carvalho de Novaes, né? Acompanhando o nosso podcast, parabenizando aí vocês, os participantes. Temos aqui mais duas perguntas. Como fazer a adesão a esse serviço, né? Ao Vita Mais? E existe plano empresarial e plano família? Sim, claro. É fácil, né? A gente tem nosso Instagram, lá você consegue achar todas as informações sobre os nossos serviços, mandar uma mensagem, entrar em contato diretamente com o comercial. O nosso Instagram é Vita Saúde 24 horas, 24H, Vita Saúde com 2T. Lá é o melhor canal porque lá você vai ver imagens e informativos sobre o nosso serviço. Né? Lá você vai ter um contato direto com o comercial, vai ter o número do WhatsApp. Então, repita aí o Instagram. Vita Saúde 24 horas. Pronto. Quando você começar a pesquisar, você vai achar rapidinho. Mas porque... tem 77-3425-8750. Temos o 0800. Esse número a gente... Temos o 0800. Esse número a gente desmontou. Não, mas tem o 0800, né? 0800 00 0800 800 0064. E o horário de Esse funcionamento esse é o desse 0800 número? da emergência. Ah. Não dá esses números. A gente tem um número exclusivo de emergência, Ok. que é esse 0800. 24 horas? É 24 horas, mas é para pessoas que já têm o serviço. Ok. Quando você contratar o serviço, você vai ter acesso a esse 0800. Ok. Esse 0800 não é do comercial. Já mudou. Pronto. Mas aqui a gente também vai informar esses números certinhos, aí vocês acompanham depois o Instagram da Link News. Mas eu acho que o Instagram tem imagens bonitas, a Eliane está ali, escondida.
bota as meninas para fazer todos os informes e os materiais. Tá aí, Eliane, o número. E aí o Vinta Saúde 24 horas, você vai achar tudo. Pronto. No chat, já coloquei. Maravilha. Pronto, Não muito deixe de bom. acessar o Instagram da Vita Saúde, viu? Para vocês terem mais informações. E aí é muito acessível. Esse serviço nosso, os preços vão de R$ 39,90 até R$ 170 Bastante por pessoa acessível. por mês. Né? E quando você começa a usar, você não paga nada a mais. Ah, precisei chamar ambulância? Não. Não tem vai. carência. É isso. Já é Não- uma pergunta que não já nesse tem sentido, carência. se tem carência, né? Não, Não, você, tem você, carência. você precisa esperar um tempinho para a gente cadastrar você. Então, se você E tem uma ligar carteirinha. agora, você não vai poder acessar no momento. Mas é questão de horas ou dias, é rapidinho. 48 no máximo. E Pronto, aí, maravilha. Isso já seria a próxima tem, pergunta aqui. tem empresas, tem plano para empresa. A gente tem várias empresas parceiros nossos. Tem o desconto do plano família também. Você ganha um desconto, já dá até 15% para botar a sua família. O plano empresa é muito bom, porque você pode ter um desconto para estar na empresa. Para nós é bom porque a gente tem uma relação direta com a empresa. Eu acho que as pessoas deveriam apoiar mais, porque a saúde do trabalhador é uma coisa importante para a saúde da empresa também. com Eu posso certeza. afirmar isso para você. Redução também de absenteísmo. Também. A própria produtividade da empresa, né? Claro. Situações de risco também. A gente trabalha com algumas empresas de indústria, algumas empresas que são escolas, algumas empresas que são fabricação de alguma coisa. Máquinas que lidam Máquinas, com máquinas, pode com ter risco acidente. de acidente de trabalho. Já salvamos muita gente em empresa, acidentes em empresa. Escola, não tem nem o que dizer. A gente treina os professores para poder dar os primeiros socorros. Já a Lei Lucas aí, A né? Lei Lucas, é obrigatório as escolas terem. Acorda aí, escolas, né? É obrigatório vocês Informação terem. importante aí. viu? Não, as escolas estão entendendo isso agora, porque essa lei é recente também. Mas é obrigatório a escola ter um protocolo de emergência, ou treinamento e algum... Ou ter a Vita Isso é pra Saúde. toda e escola? Ou ter a Vita Toda Saúde. escola, isso é lei. É lei. E ter- Lei Tanto Tanto Lucas. pública quanto privada. Você tem que ter um protocolo de urgência e emergência dentro da sua Informação escola. importante. Isso Aos significa pais treinamento e um canal de chamado. Ah, você precisa contratar a empresa por lei? Não, não precisa. Mas se quiser, tem Mas a Vita gente Saúde. oferece o treinamento, a gente resolve isso para a escola. Então, você é pai ou você é dono de escola, por favor, dê atenção. Porque, a escola, tem escola, isso nunca aconteceu aqui. Sim. Mas a questão é quando acontece, né? E tá tudo Quando desmobilizado. acontece, você não gostaria Mas que é uma tivesse vida, né? acontecido. Isso. E a gente já salvou criança em creche, em escola. Aí fala, não acontece? Acontece, é na escola dos outros, mas pode ser a sua. Eu não estou botando medo, não. É uma realidade Não, são e é uma situações lei. que ocorrem, de A lei fato. está aí porque uma criança morreu. E quando Então- ocorre, muitas vezes é fatal, né? Nas escolas que a gente trabalha, tem o nosso totem, a placa, o número de atendimento, todos os professores são treinados e retreinados periodicamente. Tem kit de primeiros socorros. Então, se acontece uma coisa nessa escola, tá tudo tranquilo, tá tudo seguro. Se acontece uma coisa numa outra escola, depende, não sabe. Mas nós temos aqui muitas perguntas. Eu também tenho mais perguntas. A gente vai ter que fazer outro podcast, viu, produção? A produção vai ter que fazer outro Tem uma, podcast com coisa, vocês. tem uma coisa interessante que, enquanto o Daniel estava falando, eu pensei aqui. Não foi só, a virada de chave não foi só com o SUS, não. Foi com a chegada de Daniel na empresa. Sim, Então, acho que a empresa com certeza. mudou uma chave, porque você observou aí, Com né? certeza, Ele com está certeza. mudando, eu estou aqui, ele está rapidamente mudando as coisas, então... E trazendo inovação, E né? trazendo Isso é inovação. importante. E eu sou da qualidade, minha formação na área de gestão em saúde é GQT, Gestão da Qualidade Total. Então, eu lido muito com a gestão técnica da qualidade do serviço e ele com a bacana. qualidade da gestão em serviço da operação. Muito bacana, porque assim, Conquista é uma referência no segmento de serviços. As Sim. pessoas vêm para cá para consumir os serviços, né? Sim. De saúde, educação. E aqui a gente já está discutindo agora turismo de saúde, Saúde. né? Então a pessoa vem para cá e passa o dia inteiro fazendo ali o serviço de Mas saúde. né? já está aqui, né? Já tem hotéis Não, já a específicos. Exatamente. A né? E a gente- região, quase 2 milhões de pessoas. A né? gente tem nos nossos serviços um combo, né, que é pouco utilizado, porque a gente também não está vendendo muito dessa forma, mas que a gente pode ir numa cidade distante, com uma ambulância nossa, você está precisando de um serviço, você começa a ser atendido lá, você continua sendo atendido durante o trajeto, a gente te deixa na porta de um hospital parceiro ou em alguma clínica onde a gente já adiantou para você o agendamento de um exame importante que só tem acesso aqui, Bem lembrado.
você nunca saiu de uma situação de conforto. É conforto quando a gente chega lá. Não, é conforto quando você liga para nós, porque a gente já vai indicando para você o que fazer para cuidar de você, daquela situação. Agendar a consulta. Conforto quando a gente chega tá até sem saber o que você, fazer, conforto no trajeto, conforto quando você vai para um parceiro nosso Isso faz para toda ser a atendido, diferença. e conforto no retorno, porque a gente leva você, o seu familiar, no conforto. Nossas ambulâncias são 100% UTI móveis. A gente não trabalha com ambulância básica ou simplificada, que é aquelas super caminhonetes que viram ambulância, que bota furgão. Sim. Não, eu só trabalho com ambulância top. Sim, sim. Então, assim, é 100% conforto, entendeu? Sim. Temos muitas perguntas aqui. E agora, se tiver mais perguntas, a gente não consegue mais Escolhe uma, passar. escolhe uma. Então, vamos lá. Ó. Preços diferenciados para a faixa etária? Tem preços diferenciados aí para faixa Tem, etária? tem. Vai de Sim. 39 a 170 por uma questão de faixa etária só. O preço máximo que se paga é 170, 169,90, não é isso? E é o preço máximo que a gente tem. Não Essa é mais pergunta caro aqui do foi que do isso. pastor Juarez. Tem preços diferenciados, né? Começa com 39,90. O pastor Juarez também fez outra pergunta. Acho que vocês podem falar no próximo podcast, né? Mas só para fazer a leitura aqui. Como vocês conseguiram se destacar em um setor tão competitivo e essencial como de ambulâncias? Então, deixa a resposta para o próximo podcast. Então, já assista aí. Eu tenho uma resposta curta e rápida. Então, vá, fala. A gente trabalha direito e a gente não corta caminho. A gente trabalha direito e a gente não corta caminho. Em serviço de ambulância, é fácil cortar caminho. A gente trabalha direito e a gente não corta caminho. Essa é a resposta. É isso. A gente tem que falar sobre qualidade. Maravilha. Então, de Davi, né? Então, vamos pegar a ordem aqui, ó. Quem está nos assistindo, né? Nilza nos assistindo, Anderson Arcanjo, outras perguntas aqui. Qual tipo de ambulância, serviço vocês oferecem hoje, né? UTI móvel, remoção simples, eventos, transporte. Acho que vocês Todas falaram. são UTIs Evento, móveis. o Festival de Inverno. A A gente gente- sempre patrocina e coloca nossas ambulâncias. Já Esse tem ano 10 não anos que será a gente diferente. faz. 10 anos que a gente faz A gente- o Festival de Os Inverno. eventos de Elomar, adoro os eventos de Elomar. Qual o perfil da equipe, né? Sou Perguntando fã, hein, médicos, de enfermeiros, como é feita a seleção e o treinamento. Então, é uma equipe multidisciplinar aí que vocês têm, né? Temos um staff. Os nossos Uma treinadores, equipe de os nossos treinamento. treinadores são a nata da nata do treinamento em emergência, urgência, intensivismo. Porque a gente tem como parceiro nosso Sandro Bahia, que foi o fundador do SAMU 92 aqui da cidade, Grande hoje atual Sandro. diretor. Ele é, Grande Sandro. ele é o médico que coordena o serviço de atendimento médico de urgência. Ele treina nossos médicos, a gente traz de fora, né, treinamentos especiais que vêm de fora também. Outra pergunta, que tipo de campanhas sociais ou parcerias comunitárias vocês já fizeram ou pretendem fazer? Inúmeras, meu Deus. Inúmeros projetos. Hoje a Vita Saúde é parceira da Casa do Amor. A Casa do Amor, antiga, para quem não, né, Casa do Câncer, mas é Casa do Amor, Carminha, nós temos a honra de dizer que nós temos um contrato com a Casa do Amor, onde ela pode solicitar o nosso serviço de emergência a qualquer hora, 24 horas por dia, 365 dias, e o albergue Nosso Lar, né? Tem a PAI, temos a parceria com a PAI, temos também, auxiliamos também o GAAC de Itabuna, já fizemos várias caminhadas com eles, contribuindo para o trabalho do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Eu me perderia, já fizemos parcerias com Lions, com Rotary, com vários, Banco Cadeira de Rodas também. Muito bom. E agora, principalmente, o projeto Janeiro Verde do combate ao câncer de colo de útero, e nós, com o Instituto Colo Amigo do Dr. Renato Marinho. Pronto, maravilha. Tem aqui o Davi Tem Pereira, muitos. né? O serviço da Vita Saúde é ótimo e o atendimento não tem carência. Se você fechar hoje, já pode utilizar hoje mesmo, né? Entrei há pouco tempo na empresa e falo que a empresa presta um ótimo serviço. Então, um depoimento aí Nossa, que bom. Quem é o cliente? Davi Pereira. Eu vou até notar, às vezes não é na hora, porque se for em horário comercial e você fechar em horário comercial, a gente consegue processar e cadastrar. Mas é só para avisar as pessoas que às vezes você pediu para contratar no sábado e não necessariamente a gente vai conseguir te atender naquela hora. No sábado, é todo muito mundo tem que importante esperar notar. pelo Mas menos 48 horas. Mas a gente se esforça bastante para cadastrar rapidinho, entendeu? Então, um depoimento aí, né? De alguém que... Olha lá, a Eliane está falando lá, eu consigo. E, para finalizar, né? Mais uma outra pergunta. O que mais emociona ou motiva vocês nesse trabalho, né? Qual a missão?
o porquê vocês existem, né? E que mensagem vocês deixariam para quem quer empreender em áreas essenciais como a saúde? Então, aproveitando, já respondendo essa pergunta e fazendo os encaminhamentos Eu tenho uma finais, resposta e minha mãe vai ter outra, mas as respostas se completam. Quer falar sua? Não, fica à vontade. A resposta se completa. Assim, a minha visão, assim, eu não sendo da saúde, eu preciso transformar mercados. Então, o que eu quero é transformar um mercado. O mercado é defeituoso pelos motivos que eu já te expliquei. O convênio trabalha mal, acaba prejudicando os hospitais porque não paga em dia. O hospital tenta fazer um trabalho mais socateado para poder fechar contrato com o convênio e oferece um trabalho limitado para o usuário, especialmente se ele for de um convênio mais barato. O usuário não sabe usar o serviço, só busca o serviço na última situação, não cuida da própria saúde, depois vai culpar o convênio porque não tem acesso aos tratamentos mais caros, mas também não buscou a própria saúde no passado. E as pessoas são responsáveis pela própria saúde. Aí vai até um convênio, já doente, para poder fazer um convênio e usar um tratamento de câncer. Tenho pena do convênio que toma uma dessas, porque a pessoa já está doente, vai no convênio para pagar 100, 200, 300 reais por mês para ter acesso a uma terapia de R$ 1 milhão. Isso não é justo, isso não é certo. E aí acaba saindo, né, do convênio, quem não consegue ficar, e vai para o SUS para também dificultar a vida do SUS. Todo mundo tinha que trabalhar em conjunto. A minha visão é transformar esse problema. O nosso serviço transforma isso e resolve esse problema. Resolve esse problema porque a gente trabalha com prevenção e atendimento rápido, a pessoa não se sente desatendida, a conta do plano de saúde fica mais barata, o plano de saúde pode pegar todo o recurso dele e reverter em serviços mais especializados dentro do hospital, que é importante, o hospital tem que fazer o serviço que o hospital faz, aquelas coisas mais complexas, e deixa o de mais baixa complexidade para a pessoa resolver e prevenir dentro de casa, com serviços como os nossos. O mercado se resolve com isso. É só fazer isso, é mais disso que vai resolver o problema. Empreender. Minha dica para empreender, porque eu sou empreendedor, me considero empreendedor, especialmente na área da saúde. Não vá atrás de dinheiro para ser feito. Não vá atrás onde tem dinheiro para ser feito necessariamente. Você precisa buscar o dinheiro, mas ache um problema real para se resolver. Não invente problema para se resolver, ache um problema existente para resolver. Tem muita gente que quer abrir empresa e não achou ainda o problema que quer resolver. Eu tenho muita clareza do problema que eu quero resolver. É um problema grave, é um problema internacional. Minha empresa não tem limite. Minha empresa, se crescer, ela pode atingir o globo inteiro, porque isso é um problema mundial. Se você quer empreender de verdade e não ser só um empresário, vá atrás de um problema real, uma dor real para resolver. Agora, depois do que ele falou, fica difícil falar, né? Qualquer coisa. Mas minha emoção, minha paixão é atender a população, fazendo a diferença com cuidado qualificado. Eu sempre gostei de atender com qualidade, desde a minha época de intensivista. É fazer o melhor com as condições que eu tenho. Então, se nós nos habilitamos para prestar esse serviço pré-hospitalar, esse serviço de emergência médica, esse serviço de atenção domiciliar, faça o melhor. E a Vita Saúde procura fazer o melhor, capacitando pessoas. Eu tenho uma equipe dentro da Vita Saúde. Eu tenho profissionais que eu estou aqui sentada, tem gente lá na Central 24 horas agora, por sinal, boa noite a todos que estão lá na Vita nesse momento de plantão, aos médicos, enfermeiros, condutores maravilhosos, a nossa Central 24 horas, todos os técnicos de enfermagem que estão no domicílio com os nossos pacientes. Esse atendimento é o que faz a diferença. Isso é muito importante, mas se eu aqui na ponta não fizer com o sentimento, eu vou dizer, de amor, de cuidado, com qualidade, e não tiver toda uma estrutura para permitir que ele faça isso capacitado e treinado para agir com qualidade, nada vai valer a pena. Então, é isso que eu acredito. Vita Saúde, para mim, é sinônimo de agilidade e qualidade. Que podcast bacana, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim, extrapolando até um pouco o nosso horário, né? Que a proposta é terminar às 21 horas em ponto, então passamos aqui 5 minutos, mas como estava muito bom, a gente nem viu a hora passar, né? Então, mais uma vez, também aqui agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Civic, a Associação das Empresas de Vitória da Conquista, a Envic, a Associação das Indústrias, a Agência de Viagens WL e o nosso parceiro aqui hoje, parceiro de excelência, a Vita Saúde, né? Soluções em saúde que vão até você e vocês agora explicaram, né? Porque, de fato, essas soluções chegam até as pessoas, né? E que solução muito bacana. Parabenizar vocês pelo modelo de negócio, né? Foi um momento muito bacana
já convidar para um próximo podcast, porque ficaram claro, bons aqui claro. ainda para a gente Será um dialogar, prazer, debater. será uma grande satisfação, Hugo, estar aqui com você. Um bate-papo muito gostoso. Muito bom, muito bacana. Fustiga a gente a estar pensando sobre o que a gente faz, porque normalmente isso não, essa coisa de ficar pensando assim sobre o que a gente faz termina dando uma preocupação. Será que eu estou falando exatamente sobre o que a gente... É meio diferente, né? Mas eu gostei muito de falar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da Vita Saúde. Eu acho que eu já deixo um legado, né, para a saúde, que é esse cuidado com qualidade e essa mudança no padrão de como a saúde é entendida hoje, como é a prestação de saúde, que é o papel de Daniel, né, que é o que ele traz. Então, eu só tenho gratidão a Rossane. Já temos uma amizade aí já de quase 10 anos também, né? Desde que eu cheguei aqui, foi muito bem acolhida por ela. Então, é uma gratidão muito grande. Maravilha. Quero agradecer você aí que nos acompanhou até agora, né? Enviou suas perguntas. Dizer que no próximo mês tem mais podcast, né? Então, nosso podcast tem uma proposta bem interessante, que é discutir em até 1 hora, né? Os casos de sucesso da nossa cidade, da nossa região, e ter esse bate-papo aqui gostoso, informal, para a gente tentar trazer coisas novas para a nossa cidade. E para fechar, vamos nos deliciar aqui com biscoitos Dona Santa, né? Então, espero fazer um brinde, né? Então, vamos brindar aqui. Obrigada a todos aí, ouvintes da Link News. Esperamos você no nosso próximo podcast. Até mais. Estaremos.